Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas antes da nossa meditação, eu quero deixar um convite a você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração e libertação. Na quarta-feira, às 15 horas, nós reunimos na tarde da bênção, culto também voltado para oração. Na quinta-feira, nós reunimos às 20 horas nos lares, que são as células. No sábado, nós reunimos no templo, às 19h30, no culto de adoração a Deus. E no domingo, às 9 horas da manhã, nós reunimos no culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoas como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre o tema: o reino de Deus não é comida e nem bebida. Há quem defende que o ser humano, o coração do ser humano passa pelo estômago. Se isso é verdade ou mentira, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, que muitas pessoas são guiadas pelo estômago. Muitas pessoas deixam-se governar. E o apóstolo Paulo, ao escrever à comunidade de Filipos, ele diz que ele chorou, ele escreve chorando, por saber que tem pessoas que deixam ser governadas pelo estômago, pelo ventre. O Deus dessas pessoas é o ventre. E nós vemos na história, nos registros bíblicos, como essa questão da comida tem implicações espirituais. O primeiro casal foi expulso do Éden por causa da comida. Eles viram que a árvore era desejável para comer e tomaram do fruto e comeram. Foram expulsos. Nós vemos no registro sagrado que Esaú, ele perdeu o direito de primogenitura por causa de um prato de comida. Nós vemos que o povo de Israel, quando saíram do Egito, milhares morreram estirados no deserto por causa da comida, porque eles choraram a comida lá do Egito por causa de comida. Nós vemos Moisés, ele deixou de entrar na terra prometida por causa da bebida, porque o povo virou por causa da água. E por causa daquilo, eles não entraram, e nem Moisés pôde entrar, a ponto de ele orar e pedir ao Senhor: eu quero entrar na terra. E Deus falou assim: não me fale mais nisso. Então, eu quero pensar em primeiro lugar sobre essa questão. Por que isso impressiona a gente? Por que é impressionante essa história? Eu estou compartilhando com você, porque eu e você, quando crianças, tivemos briga com os irmãos. Quem nunca brigou com o irmão por causa de comida? Quem nunca brigou com um coleguinha de escola por causa da merenda? Por causa de um pedaço de chocolate, por causa de um copo de suco, por causa... Acredito que você que está me assistindo, se você for compartilhar a sua experiência, certamente você tem história, Agora, só que os pais, eles ensinam os filhos, quando eles estão nessa transição de criança para adulto, os pais ensinam que eles não precisam de ficar estressados por causa de comida, porque o pai e a mãe são provedores, não vai faltar comida, não precisa de brigar. Agora, o grande problema é que pessoas às vezes crescem, e continua como um adulto com cabeça de criança, no corpo de criança. Uma criança no corpo do adulto. Porque elas continuam brigando e sendo guiadas pelo estômago. Briga por causa de comida. E é isso quando a pessoa fica inimiga. Nós conhecemos N histórias de pessoas que tornaram inimiga por causa de comida. No caso que eu dei o exemplo aqui de Jacó e Esaú, eles ficaram
inimigo por causa de comida. E isso quebra o princípio fundamental, básico, do mandamento de Deus, que é viver em paz com o seu irmão, amar o seu irmão. E se você ofende o seu irmão por causa de comida, logo você infringiu o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. É o que eu vou ler aqui em Romanos capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se eu ofendo meu irmão por causa de comida, se eu fico inimigo do meu irmão, se eu discuto, logo eu estou infringindo, eu estou violando o princípio básico do reino de Deus, que é amar o meu próximo como a mim mesmo. E muitas pessoas, quando crianças, as pessoas agem assim. Como eu dei exemplo aqui, todas já brigaram quando criança, mas os pais vão ensinar os filhos que, olha, pode ficar tranquilo, que aqui não vai faltar, eu compro outro para você, fique em paz. E Jesus ensinando aos seus seguidores assim, por que vocês estão preocupados com comida? Veja bem os passarinhos, eles não têm armazém onde depositar alimento, mas eles levantam cantando e dormem cantando, celebrando, sem ficar estressado por causa de comida. Por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão preocupados? Olha, veja os pássaros, vocês são muito mais importantes. Então, essa questão de comida é muito séria. E como eu já falei aqui sobre essa questão da herança, a Bíblia fala que o povo que saiu de Israel, no capítulo 11 de Números, se você tem dúvida, confira, né, o quarto livro da Bíblia, livro de Números, aonde os israelitas, eles estavam ali no deserto e começaram a brigar uns com os outros e também, né, brigar com Moisés, com Arão e ficar de bronca com Deus por causa de comida. E Deus então, ele manda comida para eles, né? Ele manda comida para eles. Só que quando eles estavam, que eles estavam brigando por causa de carne, querendo carne, e a Bíblia diz que quando a carne estava entre os seus dentes, veio o juízo divino sobre eles. Sabe por quê? Porque essa questão de trocar as coisas espirituais pelas coisas materiais, por exemplo, a comida, valorizar mais a comida do que aquilo que realmente satisfaz. E nós podemos pensar sobre isso. Se o primeiro casal foram vencidos lá no lugar onde estava toda a situação, as condições favoráveis para obedecer a Deus, para viver em harmonia com Deus, mas eles foram vencidos por causa da comida, Jesus venceu o diabo, né? Jesus é o segundo homem, como diz em Coríntios capítulo 15. O primeiro homem, Adão, o segundo homem, venceu o diabo. A primeira tentação, o primeiro investido do diabo contra Jesus foi por causa da comida. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Por que o diabo estava dizendo isso? Porque após o batismo de Jesus, veio a voz divina, tu és o meu Filho amado em quem me alegro. E o diabo então sugestiona para Jesus, dizendo, olha, se você é tão amado, por que você está passando? Se você é tão amado, por que você está passando privação de comida? Se Deus te ama, por quê? E esta é a questão de muitas pessoas caírem no pecado, porque elas assim, Deus me abandonou, Deus me deixou, porque se eu fosse tão querido de Deus, eu tinha provisão, eu tinha isso. Agora, todas estas coisas estão registradas. Se você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, precisamente no capítulo 10, versículo 6, assim, estas coisas estão registradas
para exemplo nosso, para que não incorramos em cair nos mesmos erros dos nossos antepassados. Isso está escrito para advertência. Quantas pessoas hoje que elas brigam, que elas matam, porque elas querem, e por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso que deve pautar a nossa vida, dirigir a nossa vida. Nós não podemos ser guiados pelo estômago, nós não podemos ser guiados pela circunstância, nós não podemos ser guiados pela a bebida. Quantas pessoas que são dominadas pelo vício, são dominadas pela comida, pela bebida. E elas, todos os dias, os noticiários vão dar conta de pessoas se matando. Mas essas advertências, como eu já disse, é importante que nós despertemos para isso, das implicações com relação à comida. Porque as pessoas, às vezes, elas têm medo de morrer de fome. E muitos que envolvem no ilícito, nos negócios ilícitos, é sob a justificativa que eu tenho 3 filhos, eu fiquei com medo dos meus filhos passar necessidade. Porque você não sabe da necessidade que eu estava passando, então eu envolvi. Conheci pessoas que já fizeram gabinete comigo. Pastor, eu envolvi na prostituição porque eu tinha minha família para tratar. Já ouvi noticiário de pessoas que fizeram filme pornográfico por causa de comida. Por causa, eu tive medo, então eu submeti a esse negócio ilícito, porque eu tive medo que a minha família passasse fome. Afinal, eu que tinha que dar conta dos meus filhos. Pessoas que envolveram no tráfico por causa, eu tive medo. Tudo isso sob a justificativa da comida. Eu tive medo de passar fome. Outros por causa, enveredou por causa do vício da bebida. E isto fere os princípios de Deus. Essas histórias que eu e você conhecemos, certamente você conhece, de pessoas que envolveram nas coisas ilícitas por causa de comida. Então isso não é de hoje que o estômago tem dominado muitas pessoas. Começou lá no Éden. O primeiro casal foi expulso do paraíso por causa de comida. Nós temos a história de Esaú, que perdeu o direito de primogenitura. E esse direito de primogenitura não era simplesmente herdar, ter uma porção em dobro, mas ele seria o sacerdote, o nome dele constar na hierarquia daqueles que ia dominar a sua família, governar a sua família. Ele jogou isso tudo por água abaixo. E a Bíblia trata isso, esse ato de comida, não é como um ato só de simplesmente comer. Se você ler em Hebreus, capítulo 12, versículo 16, vai dizer que aqueles que se envolvem em um ato de profano, é tratado como um profano. A Bíblia diz o seguinte: não seja profano como Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura, a sua herança, por um prato, um bocado de comida. Quantas pessoas? E aí eu quero chamar a sua atenção, porque você que está me ouvindo, me assistindo, me vendo aqui, talvez já brigou com alguém, brigou com o filho, ou o filho brigou essa porcaria dessa comida, essa comida não está com nada, ou então o pai, a criança fica chorando, ele coloca mamadeira, goela abaixo da criança e fica, então come aí, já que você está gritando, ou a comida, tudo isso é pecado, querido. E eu estou falando isso aqui, não é por um acaso. O filho fica gritando comida, bate o prato, eu já vi situação da pessoa bater o prato, a comida voa, já que você quer. Restaurante, as pessoas brigam por causa de comida. Um mendigo, passa na porta assim, já que você quer comer, agora você pediu, você come isso aí. Para quem pagou o pão para ele? Para quem pagou a comida? Quem força ele a comer? Ele peca em estar levando aquele tipo de vida, e você compra comida e quer fazer ele comer. Tudo isso é pecado. Você tem que ver a comida como uma graça de Deus.
como a provisão de Deus, como a dádiva de Deus. E o Deus que cuida, um Pai que cuida. E é com isso, com essa finalidade que eu estou deixando essa palavra. E o escritor sagrado diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tudo que nós entramos por outro lado, nós estamos perdendo aquilo que é o básico. Por isso que Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, ou seja, da provisão de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Eu quero que você que está me assistindo, reconsidere como você tem visto a provisão de Deus. Como você tem tratado? Você pode ferir as pessoas ou está pecando nessa área. E Deus quer que você o tenha como provedor. Ele que provê. E isso é dádiva, é graça dele. E você não precisa de ser guiado pelo estômago. Você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Com essas palavras eu quero finalizar orando. Bendito Deus e Pai, graças te damos porque Tu és o Deus que cuida de nós. E nós sempre teremos o suprimento necessário para o nosso viver. Mas, sobretudo, nos alimenta com o pão do céu, que nos satisfaz, não só nessa dimensão, mas também na outra. Eu oro a Ti com ações de graça em Cristo Jesus, o Salvador. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final e eu aguardo você no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.